Saudações, meus amigos que fazem parte da nossa família no Cotãs. Como já devem saber, eu sou o Círio Teixeira e este é o meu canal, onde eu abordo sobre uma variedade de conteúdos ligados a direito. Então, se gostas, subscreva o canal, partilha, comenta com os teus amigos para virem fazer parte da nossa família no Cotãs. E se gostas dos meus conteúdos, podes seguir-me em todas as plataformas digitais, que o nome é sempre o mesmo, Círio Teixeira. Então, deixa já o teu like. Hoje temos um breve vídeo que vamos falar sobre o objeto dos direitos reais. Um tema muito simples que vamos desmistificar para ti, meu amigo. Então deixa já o teu like, deixa já o teu comentário para fortalecer o nosso canal. Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos ao nosso vídeo. Saudações, meus amigos que fazem parte da nossa família no Cotãs, novamente. Como eu já disse, hoje vamos falar sobre o objeto dos direitos reais. E quando nós perguntamos sobre o objeto dos direitos reais, queremos saber sobre o que incide, afinal de contas, os direitos reais. E como eu já disse no nosso vídeo anterior, o direito real ou direito das coisas incide sobre a rex, ou seja, incide sobre a coisa. Então, o objeto dos direitos reais é nada menos do que a coisa. Então, nesta perspectiva, devemos saber, afinal de contas, o que é a coisa, sendo que este é o objeto dos direitos reais. Devemos saber. Então, vamos fazer uma breve consulta ao nosso Código Civil, que vai nos trazer a noção de coisa, para ver se conseguimos entender. Estamos aqui diante do artigo 202 do Código Civil, vou ler para vocês. Diz-se coisa tudo aquilo que pode ser objeto de relações jurídicas. A princípio, este é o conceito de coisa do ponto de vista legal. Todavia, quanto a este conceito de legal que diz que coisa é tudo aquilo que pode ser objeto de relações jurídicas, sofre uma chuva de críticas, porque não pode-se entender em sentido absoluto que coisa seja tudo aquilo que pode ser entendido ou tudo aquilo que é possível de relações jurídicas. Por exemplo, as pessoas também, em certas circunstâncias, podem ser objeto de relações jurídicas, mas as pessoas não podem ser taxadas ou entendidas como coisas, até porque as pessoas têm personalidade jurídica e a coisa não possui ou é desprovida de personalidade jurídica. Então, este artigo sofre bastante críticas porque nem tudo aquilo que é objeto de relação jurídica deve ser entendido como coisa. E um dos pontos mais altos da sua crítica é isso, que as pessoas, em certas circunstâncias, podem também ser objeto de relações jurídicas. Então, não podemos entender esta noção como sendo a mais válida, porque aqui acaba trazendo um sentido absoluto para classificar o que é uma coisa, sendo que não é isto que devemos constatar ou isto que acontece. Por outro lado, há certos bens que, apesar de serem corpóreos, não são susceptíveis de apropriação individual. O artigo 202, no seu ponto 2, vai trazer essa situação, por serem bens que estão afastados do comércio jurídico. Exemplo, temos os bens de domínio público, que é determinado pelo artigo 95 da nossa Constituição. Estes bens não são susceptíveis de apropriação individuais, são bens de domínio público. Então, pese embora sejam bens corpóreos, não são susceptíveis de apropriação individual. Vou ler o artigo 202 mesmo, no seu ponto 2, para entenderem melhor o que eu quero dizer. Considera-se, porém, fora do comércio, todas as coisas que não podem ser objeto de direitos privados, tais como as que se encontram no domínio público e as que são, por sua natureza, insusceptíveis de apropriação individual. Então, estes bens não devem ser considerados como bens passíveis de serem apropriados, porque estamos a falar de bens de domínios públicos, e aqueles bens que, pela sua natureza, também são afastados da possibilidade de serem apropriados. Então, estes acabam sendo a exceção do que, regra geral, é passível quando trata-se da coisa. Este, na verdade, acaba sendo a exceção do que, regra geral, é passível com a coisa. Mas estamos aqui, criticamos o conceito legal de coisa, dizendo que não deve se entender em sentido absoluto como sendo tudo aquilo que é possível de relação jurídica, porque as pessoas, em certas circunstâncias, são susceptíveis de relação jurídica, mas não deve se entender como sendo coisas, até porque as pessoas têm personalidade jurídica. Então, qual é o conceito mais viável que podemos trazer para o doutor ou a doutora perceber? A princípio,
4 critérios devem ser levantados que vai facilitar a determinarmos se estamos diante de uma coisa ou não. Primeiro critério que devemos avaliar para poder aferir se estamos diante de uma coisa ou não é o seguinte: deve ser destituído de personalidade jurídica, existência autônoma ou separado, que seja passível de apropriação individual e que satisfaça os interesses ou as necessidades humanas. São estes 4 critérios que podem ser utilizados para determinarmos se estamos diante de uma coisa ou não. Basta que a mesma não tenha personalidade jurídica, seja suscetível de apropriação individual, que seja autônoma ou separada e que satisfaça os interesses ou necessidades humanas. Mas agora podemos sim trazer um conceito da coisa, segundo o doutrinador Mota Pinto, que vais conseguir perceber que enquadra-se esses 4 critérios que nós acabamos de elencar. O Dr. Mota Pinto entende a coisa como sendo um bem estático, desprovido de personalidade jurídica, não integradora do conteúdo deste e que seja suscetível de constituir relação jurídica, ou seja, o jeito mais viável de coisa que podemos trazer é do doutrinador Mota Pinto, que vai entender a coisa como sendo esse bem estático, que não deve ter personalidade jurídica e que deve ser possível de relação jurídica, ou seja, que seja suscetível de apropriação individual, que seja suscetível de haver uma transferência de proprietários, assim podemos dizer. Então, este é o conceito mais viável que podemos entender da coisa. E agora, quanto à classificação da coisa, podemos visitar o artigo 203 do Código Civil, que vai dizer que as coisas são imóveis ou móveis, simples ou compostas, fungíveis ou não fungíveis, consumíveis ou não consumíveis, divisíveis ou indivisíveis, principais ou acessórias, e presentes ou futuras. Esta é a classificação que temos de coisa. Então, em suma, meu amigo, entende que quanto ao objeto do direito real, o direito real incide sobre a coisa. E quanto à questão da coisa, já vimos que o conceito legal que o Código Civil apresenta sofre severas críticas que já levantamos. E quanto ao conceito, podemos entender ou ficar com o conceito levantado pelo Dr. Mota Pinto, que é o mais viável, que entende coisa como sendo um bem estático, desprovido de personalidade jurídica e que não integradora do conteúdo deste e que seja suscetível de relação jurídica. Acaba sendo o conceito mais viável para utilizar-se. E quanto à classificação da coisa, encontramos determinados pelo artigo 203 do nosso Código Civil. Então, meu amigo que faz parte e não faz parte da nossa família no Catange, o que não faz parte, subscreva já, partilha, comenta, fala com os seus amigos sobre a nossa família no Catange, para que o canal tenha um engajamento e para que eu fique mais motivado para a produção dos nossos vídeos, meu amigo. Então, partilhe o conteúdo, fale com os seus amigos para virem fazer parte da nossa família no Catange, ative o sininho para estar a ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. E olha que eu disponibilizo os vídeos semanalmente, temos sempre 2 vídeos de direito. Então, se gostas do conteúdo de direito, este é o canal perfeito para si. Então, sem mais nada a dizer por agora, meu amigo, aguardo por ti no nosso próximo vídeo.